a gente se observar mais como pessoa e não como um impacto, talvez, que você vai ter próximo a outra mulher. Acho que a gente tem muito isso. Por exemplo, se eu vou estar aqui, o que que eu vou estar falando que vai agregar? Ao invés de eu vou tentar ser melhor que ela ou que você. Então, assim, ao invés desse comparativo, dessa competição, acho que uma avaliação interna de nós mesmos alivia um pouco e aumenta a nossa capacidade de saber o que a gente quer, o que a gente pode e até onde eu vou. Mas eu acho que essa geração atual tem muito disso. E você, Adriana, o que que você acha Tem que tinha que muito. mudar, assim, pra ficar melhor pras mulheres, assim? Mas é isso que todo mundo falou, na verdade. É se olhar mais pra si próprio pra conseguir mudar. E eu acho que tem como introduzir isso de maneiras leves para as mulheres Porque se a mesmo. gente fala, igual você fez uma pergunta muito ampla, o que que falta na sociedade? Talvez É, falta mais de você. A gente fica tanto nessa de se comparar. eu tenho Por que exemplo, ser. qual profissão que está em alta? Não é a profissão que está em alta, é o que que eu Você quero O que que para quer você mim, ser. quer, né? entendeu? Acho que é esse olhar mais interno e Você não tem que tirar um pouco, sobressair em todo exatamente, mundo. É Ô, porque Adriana, você aproxima quer. o Mas. microfone. Não, aproxima o microfone. Ah, Ah, tá. igual eu Perdão. dei exemplo da sua profissão, que a gente passa pelas profissões digitais, né? Aham. E aí as pessoas acham que é mais fácil só porque alguém tá, eu tô. Não, o que que você quer? Talvez vai na contramão daquilo, mas é aquilo Te que é o faz que você bem. quer. É. Então eu acho que esse comparativo, essa competição seria mais rebaixada se a gente parasse para se autoavaliar. acho que falta de uma questão de autoconhecimento, né? Sim. Sim, porque a gente mulher precisa muito disso. A gente tem fator hormonal, É. que assim, Que duas, foi três anulado vezes por no muito mês, tempo também, isso, exatamente. né? Que influencia muito. Tem dia que a gente acorda diferente, a gente tem muito hormônio que a gente tem que lidar. Então, assim, a gente tem várias questões. Sim. Então, se você foca mais em se cuidar, você se transforma em uma pessoa que observa mais e cuida dos outros. Fora que é muito pesado, por questão, você tem família. Então você trabalha fora, você tem que trabalhar em casa. Você Exatamente. tem que ser esposa, tem que ser filha, tem que ser mãe. Então pesa. Eu acho que pesa bem mais que. Não que homem é, né? Mas pesa mais Sim, do que e pro é isso. homem. Então, se você se Você se observar, por esquece. exemplo, uma coisa que vem nessa geração, que é o competir com o homem. É. Mas competir até, por exemplo, eu vou competir com um dos meninos que trabalham comigo, quem cava mais tubulão. Pô, jamais. Sinceramente, eu quero ter meu papel na sociedade, tipo assim, Inclusive, eu eles quero brincam que. comigo que eu treino e tudo, mas dentro de obra, se eu vou carregar uma sacola, Vai eles pedir correm e ajuda. pegam. E pode pegar, pode É. ser. Eu quero Eu sim não conseguir preciso me fazer o que o provar homem faz, exatamente. mas Eu não homem tem preciso que ter me o papel provar carregando o mesmo peso pra ou ser algo, nesse, né? sabe, nesse nível assim. Eu não acho que é isso. Por muito Eu tempo acho foi que é essa na questão briga, da né? competência mesmo, igual eu te falei, Exatamente. do intelecto mesmo. É. Eu acho que essa questão, assim, das mulheres verem, olhar pra dentro em vez de olhar pra fora, né? Porque parar de ter esse olhar, porque você falou A até gente da rede nunca social, vai que você ser. tá olhando pra fora, né? Exato. Você tá Exatamente. preocupado com o que o outro tá Talvez fazendo, você com não o que o poste uma outro... foto porque você gostou, mas Mas será alguém que. vai falar que não tá legal. Exatamente. Aí fica preso Entra, posta e nesse. pronto. Exato. Porque Não é só... sua rede social, as Exatamente. pessoas tiram a sua paz do seu celular. Exatamente. Não precisa disso, mas por causa da minha geração, esse equilíbrio tá muito difícil, porque a gente cresce com rede social. Eu comecei a ter rede social com 8 anos de idade. E só me fez muito mal. Só me fez mal. Então, conseguir sair dessa bolha de achar que essa é a pura verdade, sendo que cada um tem a sua própria, é bem se eu parar de difícil. olhar pra fora, né? É parar de Acho olhar que pra está fora. faltando, devido a esse tanto de acesso que a gente É tem, muita informação. autenticidade. Total. Porque quando você olha pra dentro, Exatamente. né? Você vai se criar, vamos colocar assim, uma versão melhor de você, vamos colocar assim, né? Você Mais começa a ser a autêntica. melhor versão do outro. Porque Sim, você vai porque ser assim, você. o que é no básico, assim, o que é legal para mim não é para você. O que eu acho Normal. interessante não é. Aí eu falo da minha personalidade, assim, eu sou igual eu brinquei, que pareço até mais velha que porque eu gosto de filosofia, eu gosto de ler, eu Aham. gosto de ter vários momentos assim de estudos que ninguém gosta nem de falar. Então, assim, se eu E for essa é buscar você. ser o que hoje até daria para ser na rede social, de exposição,
por eu treinar e tudo, eu estaria sendo algo que eu não Sim. estaria sendo feliz, mas por uma aprovação social. E a mulher, ela vem muito com essa necessidade de Ser aprovada. aprovação. Total. É. Porque você tinha que ser aprovada pelo marido. Você Por tem Mas que acho que tudo. isso vem historicamente, né? Vem Porque, historicamente. Exatamente. porque vão colocar, Não é né? por mal. Lá atrás, né? As mulheres Tinha que precisavam ter de uma isso. aprovação social Tudo. pra conseguir um bom marido. Exatamente. Isso bem Ah, antes. pode ver que a gente, mulher, a gente tem dificuldade de errar, a gente tem vergonha de errar. Porque E senão- exatamente. E homem, eles já são mais largados. Pode ver que em questão de tirar a carteira, eles não estão nem aí se vai errar. Eles entram no Vai carro e errar e bate ponto. beleza. A gente não, a gente fica com aquele medo de estar olhando quem tá vendo. Então, assim, a gente vem com essa necessidade de aprovação muito grande. Mas eu acho que isso é, E é homem muito desde cultural, sempre né? pode ser o que Muita história. do que sempre quis. Por exemplo, eu acho isso muito legal. Eu comecei agora a ter isso de academia, de treinar, né? De dançar. E eu comecei a ser mais eu depois que eu comecei a ter esse momento a sós. Nunca pude ter também de sair, se eu tô de cabeça quente. Vou sair de casa pra relaxar. Não, homem já tem isso desde sempre. De ter essa liberdade. Então, isso acaba permitindo ser eles mesmos. Eu acho isso muito legal. Algo que eu Exatamente. admiro hoje em dia. Antes eu ficava com raiva, eu ficava, nossa senhora, que só faz isso, só quer saber deles mesmo. Mas não, ao mesmo tempo, tem coisas boas pra se pegar disso e falta em Não, nós. e a gente tem que Essa- observar muito, eu falo porque eu sou de observar o falso apoio social que a gente tem ganhado para a gente não se tornar uma pessoa medíocre. Por exemplo, você está num ambiente que talvez você não fez o seu melhor, mas que você sabe, mas que você iniciou. Sim. Mas aí vem pessoas, te rodeiam e falam, não, foi foda, foi tudo, cria um ambiente medíocre. E assim, acha que você só sabe aquilo. da sua capacidade, mas aí você fica o tempo inteiro tentando se igualar. Então, tanto você não avança, quanto Sim. você fica preso ou então desiste. Eu acho que isso aí tem muito a ver com o seguinte, né? Quando você tá falando dessa mediocridade, né? Que a olho você tá na média, porque o que que acontece? Quando você não se conhece, você não sabe das suas potencialidades. Não, Você não Exatamente. conhece exatamente seu talento. pode chegar mais longe. No seu talento. Porque quando você se conhece, você conhece o seu talento, Nada te no para. seu talento, você consegue se destacar. Se você não Exato. segue o seu talento, se você vai em algo de moda, em algo de que você viu que o outro fez que é legal, Exatamente. às vezes você não consegue se destacar E fica porque frustrado. não é aquilo, não é o seu, você consegue ali tá ali na Você mídia. fala Ou que você tá falou de bom. professora, né? Que antes era algo que Exatamente. tinha. Mas se você tivesse indo lá, você não ia ser feliz. Você não ia ser a Não. melhor profissional, porque não é o que você Não, gosta. e cria o tempo inteiro essa competição, aí às vezes a gente tenta disfarçar algumas coisas. Esse falso apoio que eu falo, ele, às vezes, aquele ambiente ali tá falando que você já tá bom para que você não avance. É. E talvez, igual no caso ela falou, se destaque em meio a eles. Então, eles te aplaudem para que você paralise. Então, assim, essa observação interna que eu falei é muito séria. Eu acho que principalmente para nós, mulheres. Sim. E antigamente, se eu for pensar agora falando, né, antes as carreiras eram muito limitadas, né? Então não tinha muito essa oportunidade de você ver É qual era o muito- seu talento. Exato, Exatamente. Igual você descobrir. queria ser É. jornalista ou advogada e seguir esse seu talento. Era muito limitado. Hoje tem mais Você pode ser oportunidade, só tudo. que as mulheres, ao invés de seguir, Sim, no esporte, a gente está falando de tantas profissões assim, mas eu acho que o esporte é o que mais passou por isso, julgamento das mulheres no esporte. Por exemplo, a mulher às vezes tinha um talento muito maior que o homem no futebol, Mas não. mas não podia jogar porque está parecendo um homem, ou então, como as amigas dela não jogavam, ela não queria ser a diferente, e aí não sozinha, né? joga. Então, assim, É. o esporte traz muito isso, assim. Às vezes você se destaca no esporte, e por não ter mulheres presentes, o vôlei aqui em Raposo, que é o que a gente joga, eu tive esse contato. Onde eu estudava, tinha os times femininos, onde eu Aham. fui aprendendo, mas quando eu comecei a jogar aqui, É eu diferente, chegava né? assim, era só homem. Então, assim, eles te tratam super bem, te apoiam e tudo, mas você se sente, tipo assim, se diferente. tivesse uma mulher, eu ficaria mais confortável. Você fica, tô sozinha aqui, será que eu Isso. sou inconveniente? Então, assim, aí eu pensava, porque eu sou muito assim, eu falava, eu vou parar de jogar só porque não tem? Não. Então, assim, eu continuei. Mas quantas pessoas não param por não Por causa disso. ter essa, sabe? ou então nem vão, né? nem vão. Exatamente. Nem Ou vai. A então gente nem quer vão, muito né? confortável. Você chegar num lugar, só tem homem, você fica assim, que eu tô fazendo aqui? E assim, Ideal. o problema nem é tão deles. E
E aí, por exemplo, você quer Que eles aquilo, são no super caso. acolhedores, Sim. viu? E aí, por exemplo, você quer jogar, mas aí você tá num ambiente feminino que não joga, aí você fala, eu vou ser diferente? Eu falo, É. vou, porque eu quero.